Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao NEAF. Sou o professor Dorival Conte Júnior, de língua portuguesa, e você está no Falando em Português. Seguinte, gosto de trabalhar questões de provas e concursos com os candidatos aqui no Falando em Português. E a partir da questão, para você se identificar, para você verificar qual que é a característica da banca examinadora, a gente faz um estudo daquilo que é perguntado na questão. Então eu gosto de fazer isso aí. Como tem algumas questões, aliás, muitas questões, que os nossos alunos já viram, estudam já há muito tempo, então eu criei uma questão de pontuação para você. Olha lá. Marque a opção que não apresenta é a questão correta, né? Mas às vezes eles colocam assim, ó, desse jeito, botam um não, de repente para querer enganar o candidato, e a gente tem que ficar esperto com isso. Então o texto lá é o seguinte, abre aí, ó, marque a opção que não apresenta erro no uso da pontuação, da crase e do pronome, né? Aí olha só, eu tenho uma questão que envolve pontuação, crase e pronome, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Na prova, o que você faz? Faz primeiro aquela que você tem mais habilidade. Por exemplo, eu gosto mais de crase, eu manjo mais de crase, já vai direto que você consegue eliminar. Não, eu gosto mais do pronome, uso dos pronomes, lê, lô, lá, lôs e lá, se eu já manjo e tal, vai por eliminação que você consegue identificar isso dentro do contexto, e aí você normalmente vai deixar de pontuação por último, porque normalmente, para a maioria das pessoas, a questão de pontuação dá mais trabalho, né? Vejam, pode não ser o seu caso aí, mas para a maioria dos candidatos a pontuação é uma pedra no sapato. Mas independentemente disso, dá para a gente acertar a questão até por eliminação. Bom, vou abrir a tela para vocês, nós vamos avaliar a questão correta, que é o que interessa para a gente aqui, ó. Vamos pegar na letra A, durante as pesquisas, durante as pesquisas, a gente tem um negócio chamado adjunto adverbial, certo? Ó, aqui em cima, ó, na letra A. O adjunto adverbial, olha lá, exerce a função de adjunto adverbial, tá vendo? Ó. Deslocada, a expressão que está deslocada, que exerce a função de adjunto adverbial, deslocada para o início do período, a vírgula é obrigatória. Por quê? Porque ela quebra a sequência lógica da oração. E eu posso tirar essa expressão da frase. O que mais? Um pouquinho mais abaixo, ó, a expressão atentos e dedicados, nessa frase, ó, exerce a função de aposto explicativo, né? Aposto explicativo intercalado. O aposto é um elemento que caracteriza um substantivo que está anteposto a ele. Ele funciona na análise morfológica como se fosse um adjetivo. Então, atentos e dedicados são dois adjetivos. Na análise sintática, eles passam a ter a função de aposto explicativo. Continua aqui, ó. Então, se ele está intercalado, ou se ele estiver intercalado, obrigatoriamente ele vem isolado entre vírgulas. Atentos e dedicados, né? Aí vem aqui, ó. No trecho, informaram-no à supervisão. O verbo terminado em som nasal. O que é terminação em som nasal? Som nasal. M e ON. E é bitransitivo, porque quem informa alguma coisa ao para alguém. Se eu tenho um verbo que é bitransitivo, então ele tem um objeto direto. Se eu for substituir o objeto direto por um pronome oblíquo ato, não tem que ser o, a, os e as. Como esse pronome está pós-posto, formando um negócio chamado forma pronominal enclítica, enclítica significa dizer colocar o pronome depois do verbo. E esse verbo é terminado em som nasal, então obrigatoriamente eu ponho no, né, para concordar com o substantivo a qual ele vai fazer referência. Na passagem, o chefe chegou mais tarde, o funcionário, antes das 7, o ponto e vírgula separa orações sem conjunção. Ó, o chefe chegou mais tarde e o funcionário chegou antes das 7. Essa seria um período formado por duas orações e eu tendo ali no lugar o ponto e vírgula uma conjunção. Então o ponto e vírgula aqui, gente, ó, ele separa duas orações sem conjunção. E o verbo omite, aliás, a vírgula, omite um verbo subentendido no período. Ou seja, transformando aqui, ó, o chefe chegou mais tarde e o funcionário chegou antes das 7. Tá? Agora aqui vamos ver o contexto todo aqui em cima? Então vem lá. Ó. Durante as pesquisas, vou abrir a telinha para você. Ó. Durante as pesquisas, os técnicos, atentos e dedicados, encontraram defeito no equipamento e informaram no... Esse no quem é? Quem é o no nesse contexto? O defeito. Ó. E informaram o defeito, para não repetir aí o defeito, à supervisão. Né? E aí? Bom, e aí é o seguinte, ó. Por que tem crase aqui, ó? Nesse caso, ó. Por que tem crase aqui, ó? Opa, deixa eu abrir aqui que eu esqueci de abrir.
Aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, eu tenho, tendo objeto, a forma enclítica, né, no. Aí, quem informa alguma coisa a para alguém. Então, o verbo informar exigiu dois complementos, o no é o objeto direto, o a supervisão é o objeto indireto. E eu tenho preposição a somada ao artigo a de supervisão, por isso que a crase é obrigatória. Tá? Então, a resposta da questão, se você avaliar as outras opções, você vai ver que a gente tem erro de pontuação, erro de pronome. Por exemplo, ó, na B, tá vendo? Eu coloquei o pronome o no lugar do no. Ó, na C, eu coloquei o pronome lhe. Tá vendo aqui, ó? E, olha lá, aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, ó, na D, tá vendo lá em cima, ó, tá o pronome no, correto, né? Mas a gente tem o erro de pontuação, ó, o verbo separado do sujeito. Na letra I, também a gente tem aqui, ó, informaram a supervisão. Quem informa alguma coisa ao para alguém, mas eu estou separando aqui o verbo do seu objeto. Então a gente tem erro de pontuação e de crase, em alguns casos também, numa ou outra. Por exemplo, na letra D de dado, está faltando a crase ali, tá vendo? Então sempre, esse tipo de questão, pessoal, você consegue fazer por eliminação, tá? Então, questão correta aí, letra A, só para a gente encerrar. Adjunto adverbial no início do período, isolado por vírgula, atentos e dedicados é uma posto explicativa, isolado por vírgulas. O no está representando o defeito dentro do contexto, porque o verbo informar é um verbo bitransitivo, quem informa alguma coisa a alguém ou a algum lugar. A supervisão tem crase justamente porque o verbo exige preposição a, e supervisão é uma palavra feminina que admite artigo a. Fechou? Valeu, gente. Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo Falando em Português. Bons estudos e ó, tamo junto. Vamos lá. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!